você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali, e eu sempre costumo lembrá-los aqui no início, esse é o maior podcast do nosso segmento, a gente está já quase em 30 países escutando esse conteúdo, e hoje começando aqui com mais um tema que nós estamos chamando de transformando confrontos em oportunidades de crescimento. E Sinara, a gente estava falando no último episódio sobre como fazer conversas difíceis, né? E eu acredito que uma coisa está linkada à outra, porque muitas pessoas gostam de fugir dos confrontos, né? E talvez esse não seja o caminho ideal, né? Na nossa vida profissional, principalmente, no nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu acredito que você vai trazer muitos insights para a gente. Então, passando aí a palavra para você, para se apresentar novamente, para quem ainda não ouviu o episódio passado, conhecer quem é a Sinara Bastos. Boa! Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês de novo pela Praxis Business. Eu sou a Sinara, consultora em gestão e desenvolvimento humano, facilitadora de aprendizagem pela Praxis Business, e é um grande prazer, então, ter mais essa conversa. Bacana, o prazer é nosso, Sinara, porque assim, né, esse é o desafio do ser, né, do nosso, do momento, até porque a gente está vivendo num século onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né, infelizmente cada vez as pessoas estão mais depressivas e isso está muito linkado também com o temperamento das pessoas e como que elas lidam com determinadas situações na vida. E, Sinara, eu mesma fiquei curiosa com esse título, né, transformar esses confrontos em oportunidades de crescimento me parece um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Então, o que você tem para nos dizer a respeito disso? Você está certíssima, Karen. É realmente uma ótima oportunidade, mas realmente tem muito desafio aí. Em primeiro lugar, o que é importante é que a gente entenda que tem diferença entre confronto e conflito. Uhum. O confronto é uma briga, é um bate-boca sem motivo ou por razão nenhuma, né? Eu só quero bater boca, eu só quero brigar, eu só quero criticar. O conflito é algo que acontece naturalmente na vida porque nós somos pessoas diferentes, porque nós temos ideias diferentes. Então, né, como eu estava dizendo, se uma pessoa chega querendo brigar, isso é confronto. Agora, quando por opiniões diferentes a gente se desentende, isso é conflito e é natural. E tem um caminho para que a gente possa, como nós vamos conversar aqui, transformar confrontos em conflitos e transformar os conflitos em oportunidades de aprendizado para todos e crescimento. Sinara, bacana, você já começa o episódio explicando pra gente a diferença entre confronto e conflito, que eu acho isso essencial, que ter essa clareza, esse entendimento, porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa e é aí que mora o perigo, né? E até mesmo das organizações, porque muitas vezes as organizações podem achar que não é bom o conflito. Então, como muitas pessoas pensam que isso não é bom, comece detalhando o que seria de fato esses conflitos. Boa. Bom, a gente, no ambiente de trabalho, né, às vezes a gente deixa de dizer o que a gente pensa por medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão achar, de como vai ser o que a gente está dizendo vai ser recebido. E esse é um dos grandes problemas, porque quando eu não digo o que eu penso, né, vamos pensar na loja, tá se discutindo ali sobre um determinado atendimento. E aí uma pessoa acha que deveria ter atendido de um jeito, a outra acha que deveria ter atendido de outro. E você tem uma ideia, mas você não se coloca porque você acha que vai dar conflito, né? E aí isso é uma pena, porque é aí que a gente transforma o conflito em aprendizado e novas soluções. Então, a gente tem que lembrar, né, que nós somos seres humanos, que os conflitos são inevitáveis, que é através dos conflitos que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente pode inovar. Porque eu acho que um lugar, e não sou só eu,
todo mundo aqui na Praxis pensa como eu, onde há muita concordância, não está havendo crescimento, não é verdade? É um perigo isso, inclusive. A gente, né? Ah, não, todo mundo concorda comigo. Duvide, tem alguma coisa errada aí. Então, um terceiro ponto, né, é que a gente precisa aprender e ouvir, né, lidar com essas opiniões diferentes das nossas, porque é juntando todas essas ideias, todos esses pensamentos, que a gente chega em soluções bem melhores. Bacana essa perspectiva que você falou, Sinara. E quando você falou assim, quando as pessoas estão concordando demais com você, fica atento. Eu estava buscando aqui na internet uma frase de Barack Obama que eu gosto muito, que fala o seguinte: livre-se dos bajuladores, mantenha perto de você pessoas que te avisam quando você erra. Eu acho que essa é uma frase muito rica, porque de fato ela às vezes mostra ali que pode ter sim um conflito, mas se a gente tiver essa humildade para entender que esse conflito pode nos ajudar, a gente evita muitos problemas. E aí, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais como que a gente prepara as pessoas para isso, né? Porque acaba sendo um desafio, mas as pessoas às vezes podem enxergar que precisam melhorar ou precisam mudar, mas elas não sabem como começar. Bom, e que bom que você trouxe essa frase, eu também adoro, foi uma ótima colocação a sua. Em primeiro lugar, acho que o caminho para a gente começar a identificar essas situações é assim: quando uma pessoa chega numa discussão, colocando uma ideia, e ela está reativa, né, isso não é um bom sinal. Essas atitudes defensivas são ruins. Então a gente precisa ser capaz de colocar a pessoa num estado tranquilo, num estado, vamos dizer assim, de flow. Vamos conversar aqui sobre isso, eu quero resolver essa questão com você, eu quero te ouvir mais, quero te ouvir melhor, eu quero compreender melhor o que você está trazendo. E aí, uma das maneiras de a gente ir superando, né, essas dificuldades o ambiente, né? Garantir que esse seja um ambiente em que seja seguro para as pessoas se colocar. Porque se a pessoa já se colocou uma vez e aí todo mundo caiu matando em cima dela, ou todo mundo, desculpa a expressão, mas acho que é uma expressão que explica bem isso que eu estou querendo ensinar. Então, assim, quando a pessoa se colocou da última vez, ela foi ouvida mesmo? A gente considerou a opinião dela? Então, esse é um ponto. Dizer, né, assim, mostrar que as vozes têm valor e que você quer ouvir as opiniões das pessoas. E não só o gestor, né? Assim, o gestor deve conseguir criar entre a equipe toda esse caminho aberto, esse trânsito para as conversas, para as opiniões, entendendo que esse é o caminho para que todo mundo cresça. Bacana, Sinara. Você me fez lembrar aqui uma coisa que acontece muito, né, nas organizações, quando tem muitas pessoas e tal. A gente tende a aproximar mais de pessoas que falam muito, assim, que tem um comportamento muito semelhante ao nosso, né? Infelizmente, isso é da nossa natureza, a gente sabe que a gente tem que trabalhar isso, mas a gente acaba aproximando mais e tal, ou dando talvez mais poder de fala ali naquele momento. Então, às vezes você está ali numa reunião, né, que tem várias pessoas, e aí parece que, assim, sei lá, tem 10 pessoas e tá sempre aquele bate-bola entre 2 ou 3 pessoas, entendeu? Aí quando alguém fala, alguém diz, não é isso. A pessoa já te corta ali, né, o seu raciocínio, sem sequer terminar de escutar o que você tem para falar, ou a pessoa não quer ouvir com uma outra perspectiva, né? Às vezes ela tá ali naquele modus operandi, ou ela não quer desafiar o status quo e ela quer seguir aquela mesma forma de fazer, que é aquela máxima, né? Sempre foi feita assim e tal, não sei o que lá. Então, eu acredito que às vezes muitas pessoas acabam tendendo a evitar os conflitos por conta dessas situações. É por esse caminho mesmo? Você tem uma opinião diferente?
Você tá certa. E foi legal você ter trazido essa coisa de quem a gente ouve, porque assim como a concordância é ruim, né? Um ambiente onde está todo mundo concordando não é um ambiente de crescimento. Quando você ouve só os seus iguais, né? Aqueles que te deixam confortável, você também não está sendo desafiado. E é muito bom prestar atenção em quem nos incomoda, porque isso nos diz alguma coisa. Né? Então, assim, presta muita atenção, foi excelente esse seu ponto, porque quanto mais a gente ouve as pessoas cujas ideias, cujas opiniões nos incomodam, mais chance a gente tem de passar para outros patamares, inclusive no que diz respeito aos serviços, às ideias, a avançar. Porque a gente realmente tende a conversar mais com as pessoas que conectam mais com a gente em termos de valores, em termos de... e até de práticas, né, dia a dia. Fulano, eu corro, fulano corre também, então eu converso mais com fulano. E assim, a gente perde absurdo quando a gente só ouve as pessoas que são parecidas com a gente, ou pessoas cuja cabeça conecta mais com a nossa. Porque a gente se desafia muito ao tentar conectar com o outro, cujo pensamento nos parece muito estranho, muito diferente. Então, essa é uma ótima dica. Bacana. E quando você estava falando, me fez lembrar de um curso que eu fiz no passado, que é do Oscar Motomura, que é da Manaki, que foi um grande aprendizado para mim. Foi um curso de mais ou menos 5 dias. E um dos aprendizados que eu levei é essa questão de relacionar com coisas que são diferentes ou ouvir opiniões diferentes, mas uma coisa que ele me trouxe, eu sou da área de educação corporativa, então isso para mim vale muito, que é assim, ele falou assim, olha, a gente saiu do curso e saiu com uma mala cheia de livros, né? E o livro tinha de tudo, física, filosofia. Aí, Sinara, assim, tinha situações ali de livros que são extremamente importantes e tal, mas que eu não ia, talvez, parar para ler. E aí ele explicou uma coisa que eu achei muito rica, que é a gente ter essa visão 360 graus, que é, às vezes, por exemplo, sou da área de educação corporativa. Se eu começo a ler só sobre educação corporativa, eu vou ficar uma super especialista, mas não estou enxergando mais nada do outro lado. Ou se eu trabalho em vendas e foco só em vendas e não enxergo outros caminhos que plugam com vendas, eu não vou conseguir ter essa visão clara de concatenar as ideias. E isso também linka muito com essa maneira de você escutar o outro, né, com uma outra perspectiva, diferente do seu conforto, né? E um exercício que às vezes eu tô falando que eu tô mudando, gente. Um exercício que eu tenho feito muito é assim: quando eu não concordo com um coleguinha, aí eu vou pra casa com aquela raiva e eu penso assim, por que, Karen? Eu vendo tudo dentro do carro. Por que você não concordou com o coleguinha? O que aconteceu? E eu começo a fazer uma conversa comigo mesma, que é fazendo uma reflexão do meu conformismo, o que é que aquela pessoa falou que me tirou daquela zona de conforto que eu preciso mudar, né? Então, muitas vezes, isso também está ligado ali, conectado ali com essa questão da segurança psicológica, né? Que é um tema que a gente já tratou aqui no Tanque Cheio, mas que eu queria que você resgatasse, falasse um pouquinho para a gente. Bom, então, a segurança psicológica é quando a gente está num ambiente em que a gente se sente seguro para tomar riscos interpessoais. O que isso quer dizer? Que eu possa dizer como eu me sinto, que eu possa dizer que eu errei, que eu possa dizer que eu preciso de ajuda, que eu possa admitir diante de uma pessoa ali numa discussão, que eu posso realmente, que a minha ideia pode não ser a melhor para solucionar um determinado problema. E ela, né, esse ambiente de segurança psicológica, ele é fundamental para estabelecer relações de confiança e para a gente ser capaz, né, de ter as tais conversas sobre temas sensíveis que nós falamos no outro episódio. Então, inclusive assim, né, reforçando, a segurança psicológica é uma das condições mais importantes hoje, né, defendidas aí pelos profissionais da nossa área de desenvolvimento, para ajudar as pessoas a realmente promover essa condição de uma empresa que cresce, que aprende dia a dia e que evolui através dessa troca de ideias, através dessa franqueza
que permite que a gente avance dia a dia. Legal. E assim, Sinara, que tipo de comportamento, né, o gestor precisa ter para ele garantir tudo isso? Olha, em primeiro lugar, quando a gente fala de segurança psicológica, é muito importante saber que não é uma coisa só do gestor, mas é algo que ele ensina, né? Como exemplo, como líder ali que está dando o exemplo, ele precisa ser a pessoa que confia primeiro, que dá a voz primeiro. Né? Poxa, se você, o líder ali, o gestor ali, diante da pessoa que cometeu um erro, como que ele se comporta? Ele pune quem cometeu o erro ou ele procura entender como o erro aconteceu e faz com que todo mundo entenda o que ocasionou aquele erro para que todo mundo aprenda e passe para o próximo nível? Né? Quanta capacidade de reflexão, né, as pessoas têm tido ali pelo ambiente, pelo comportamento que o líder provoca, para que elas possam passar pelas situações e aprender, né? Assim, porque não adianta, o conflito é bom. O conflito faz a gente aprender. Só que não é só ter conflito e deixar, como diz o outro, o pau quebrar, né? É ir entendendo, compreendendo cada situação, permitindo que as pessoas se coloquem, garantindo que a voz delas seja ouvida, né? Para que a gente possa aprender e superar os desafios. É verdade. E assim, para quem é dono de um negócio, né? A gente está falando aqui para revendedores espalhados no Brasil, revendedoras. Às vezes, revendedores são multibandeiras, revendedores têm outros negócios, né? Tão complexos quanto. E a gente sabe que empreender e gerir pessoas é um grande desafio, né? Trazer resultado com as pessoas motivadas, com as pessoas nos lugares certos, com as pessoas realmente qualificadas, desenvolvidas. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que requer da gente também, como líder, como gestor ali, muito aprendizado e muita atitude para essa ação voltada ali para boa gestão, né, e desenvolvimento do negócio e das pessoas. O que você podia falar para a gente sobre isso, Sinara? Olha, eu penso que assim, outro dia a gente até estava conversando na Praxis sobre isso. O empreender é possível para todo mundo, desde que essa pessoa esteja disposta a pagar o preço, né? Como você está colocando, não é fácil, não é simples, e o lance quão comprometido, quanta clareza você tem de onde você quer chegar e quão comprometido você está com o dia a dia, com o passo a passo nessa jornada. Muitas vezes a gente fala sobre o sentimento de dono, né? Só que às vezes o próprio dono não tem sentimento de dono. Verdade. Quando ele não está à frente do negócio na real, e ele fica o tempo todo colocando pessoas para tomar responsabilidades que são dele, né? Então, assim, a gente tem... Você como gestor, como empreendedor, você deve ter pessoas de confiança, sim. Mas tem algumas coisas que é o olho do dono e ninguém vai ter igual você pode ter, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Você tem que ter pessoas que olhem para o seu negócio como se fosse delas, mas você tem que ser o exemplo, ser a referência, né? E essa coisa de perseverar e de gerar relacionamentos de confiança, não só com as pessoas que trabalham para você, como com os seus clientes, é algo assim fundamental. Não dá para não considerar isso. Então eu diria, estabelecer relações verdadeiras com as pessoas, com todas, né, que tem alguma relação com o seu negócio, ou não, né, porque hoje não tem, mas amanhã podem vir a ter. Essa determinação e essa confiança de que você vai atingir os resultados que você almeja, e esse desejo, essa coragem, né, de se comprometer com tudo isso, e lembrar, né, que o olho do dono é o olho do dono mesmo. E se você não estiver à frente, dando o exemplo a todo momento, a coisa não cola, a coisa não avança.
Verdade, Sinara. E você trouxe uma frase que, assim, eu particularmente, toda frase pronta, eu fico refletindo sobre ela. Eu falo assim, gente, tá, e o que tem por trás dessa frase que, às vezes, a gente percebe que as pessoas ficam só replicando frases sem parar para pensar. Essa é uma, né? Eu entendo o que tem por trás dessa frase, que é a responsabilidade daquele colaborador de tratar aquele negócio como se fosse dela, né? Então, por exemplo, eu estou ali trabalhando na pista, então, enquanto eu estou naquele turno ali, aquele espaço ali daquela pista é meu, eu estou fazendo a gestão dali, eu tenho que tratar como se fosse meu, né? Então, só que ao mesmo tempo, às vezes a pessoa apropria dessa frase e delarga, né? Ela simplesmente deixa lá e fala assim, olha, trata como se fosse o seu negócio, mas às vezes o funcionário não vê naquela pessoa um exemplo, né? E esse sentimento de dono, poxa, beleza, mas a pessoa não tem o salário de dono, não tem as outras coisas que o dono tem. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de frases prontas. Então, achei o máximo você ter trazido isso. E aí, por falar em transformar, né? Você podia, assim, dar pra gente, assim, um exemplo, né, prático de como transformar esses conflitos em oportunidades de crescimento, né, tanto profissional como para os negócios? Bom, eu queria só trazer mais algumas coisinhas. A questão da reatividade. Todos nós temos uma certa tendência a ser reativos, então suspende isso. Para de ficar pensando em como reagir. Primeiro escute. Não julgue no primeiro momento. E preste atenção nas mensagens subliminares, né? Que são essas mensagens que não estão evidentes, mas estão sendo passadas sem que a gente perceba. Então, isso tudo é fundamental. E agora, sobre a situação, né? Vamos dar aqui uma situação em que realmente você pode transformar um conflito em oportunidade de crescimento. Imagina que você, gerente ou dono do posto, a pessoa responsável ali, pelo time, está chegando e vê a seguinte situação. Tem 2 carros parados ali, 2 clientes ali parados para abastecer e dois frentistas lá, dois colaboradores lá parados conversando no fundo. E então você se aproxima de um dos clientes, né? E eles braveja, reclama sobre a demora no atendimento. O gerente pede desculpas para o cliente, que está ali bem irritado, né? E pede aos funcionários que atendam, né, as pessoas que estão esperando. Depois disso, o que será que o gerente faz, Karen? Eu acho que ele vai chamar a atenção ali do funcionário que estava distraído, né? Penso eu. Boa. Essa é uma atitude que não está errada, né? Chamar a atenção ali das pessoas pelo erro. Mas aí, aqui, para a gente transformar essa situação, que poderia ser um conflito, numa solução para outro nível, o que ele faria? Olha, o que aconteceu agora há pouco, pessoal? Ele se dirige lá para os dois e pergunta, o que aconteceu? Aí eles vão ficar surpresos, né? Porque eles estavam esperando uma bronca. Eles não estavam esperando que alguém perguntasse o que aconteceu, né? Então, um deles pode virar e falar, não, na defensiva, né? Aquela coisa da reatividade. Eles tinham acabado de chegar. A gente não errou, não. E o outro, talvez um pouco mais sincero, possa dizer assim, não, nós estávamos conversando e a gente não viu quando os clientes encostaram aqui no posto. E aí, então, o gerente vai, de forma gentil e educada, né? E aí, mais uma vez, pessoal, não é ser bonzinho, é ser gentil, ser cortês. Mostrar para eles que aquela atitude é inadequada, mas que ele sabe que é saudável para o ambiente de trabalho que as pessoas conversem, que as pessoas troquem ideias, para que elas tenham bons relacionamentos. E, inclusive, conversar sobre outras coisas que não são do trabalho, né, de vez em quando. Mas que ele precisa muito do comprometimento deles. E essas conversas não podem ser inimigas de um bom atendimento aos clientes. E aí, então, ele pergunta,
A gente pode acordar isso? Então, Sinara, eu penso que ali o gestor, né, chamou a atenção deles de forma cuidadosa, né, reforçou a questão da importância do relacionamento, mas ao mesmo tempo mostrou para eles a atenção em relação ao cliente, ao atendimento e tal. Seria isso? Isso mesmo, Karen. Então, vamos supor, né, que ele consiga o de acordo dos colaboradores ali. Então, ele parte para o próximo nível. Ele se pergunta, né, assim, quais outros compromissos ou atitudes vocês acham que a gente precisa ter aqui para que esse posto, essa loja, ou tendo a loja, né, sejam referências de atendimento na rede? Então, assim, veja só, é só uma conversa, só uma mudança de perspectiva de colocação da gestão que conecta a pessoa com o negócio. Eles estavam esperando receber uma bronca. De repente, eles foram incluídos na situação de uma forma que talvez eles nunca tenham sido, não é mesmo? É verdade. Então, ele consegue provocar, né, despertar uma nova mentalidade, né, nos colaboradores, que ele está tratando com adultos e não com crianças que precisam ficar sendo chamadas a atenção a todo momento. Então, ele coloca, olha só, vocês são parte dessa engrenagem e eu quero contar com vocês para que a gente possa ter serviços, soluções cada vez melhores para os nossos clientes. E assim, são atitudes pequenas, né? Se você for parar para pensar, são ações pequenas que podem causar grandes impactos. Parece até mágica, mas como você falou, às vezes aí eu já estou indo para o lado do confronto. Vai gerar ali, às vezes, um confronto desnecessário, porque o funcionário já está esperando uma atitude ruim. Então, também ele pode se armar e já ficar pronto ali para aquela situação. E ali chega uma pessoa, quebra, claro, consegue passar o recado, consegue, né? Porque, lógico, eu estou trabalhando ali, estou atendendo o cliente, a gente precisa, sim, de algumas regras, algumas questões, né, que são, de fato, que estão linkadas à disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho aquela oportunidade de ter uma conversa saudável sobre outros assuntos, né? E, então, eu acho que esse exemplo que você trouxe aproxima as pessoas, faz as pessoas refletirem e a mudar a sua postura, seu comportamento daqui para frente, né? Isso mesmo. Isso é o que a gente chama, né, que no mercado hoje está muito na moda, o tal do accountability, né? Que nada mais é do que comprometimento, compromisso. É você ter certeza que as pessoas estão conectadas com você, que elas sabem o que é esperado delas e elas estão dispostas a fazer isso. Então, essas pequenas mudanças, né, como você bem colocou, né, é coisa simples, mas são pequenas coisas dia a dia que vão fazendo a gente construir uma obra, um projeto muito maior. Parece um trabalho de formiguinha mesmo, né, assim, os resultados não vêm do dia para a noite. E às vezes a gente até se pergunta, né? Poxa, mas eu tenho me dedicado tanto, né? Eu tenho feito tanto por esse negócio. Quando é que esses resultados vão aparecer? É paciência e perseverança. Verdade, Sinara. Sinara, olha, foi muito bom conversar com você aqui. Mais um conteúdo riquíssimo aqui na nossa bancada. Mas, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso episódio e eu queria que você passasse uma mensagem final, deixe as suas considerações finais em relação a esse nosso tema. Bom, eu quero sugerir que vocês estejam sempre dispostos a modificar os seus modelos mentais. Os nossos modelos mentais são mapas, né? São paradigmas que a gente criou, ideias que a gente criou sobre as coisas. Algumas são úteis, né? Algumas crenças que a gente tem são úteis, são interessantes, são importantes, mas continuamente a gente tem que estar disposto a fazer uma reflexão sobre esses modelos mentais para verificar. Será que isso que eu sempre tomei como verdade absoluta na gestão, na condução do meu negócio, é o que tá funcionando hoje mesmo? Uhum. Né? E estar aberto assim, a mudar a sua mentalidade, a ouvir a opinião dos outros, aprender com os outros, né? Uhum. Então, poxa, como a gente estava falando antes, né? Vamos ouvir quem a gente não costuma ouvir? Vamos dar mais voz para quem a gente não costuma dar voz? Uhum. Então, acho que é a gente ter mesmo esse desejo, né, e essa disposição de modificar
os nossos pensamentos, de modificar as nossas crenças, para que a gente seja cada vez mais competitivo diante de um mundo tão complexo e mutante, e ao mesmo tempo seja capaz de estabelecer essas relações tão ricas e cuidadosas. Sinara, muito obrigada pela sua participação aqui, né, no Tanque Cheio. Eu gostei demais do conteúdo, tanto esse quanto da semana passada foram conteúdos que se conectam e também nos ajuda a repensar um pouquinho essas nossas relações, né, e a importância disso. A gente precisa do resultado, mas a gente precisa das pessoas para fazer o resultado, né? Então, é muito importante a gente também ter essa reflexão, principalmente quando a gente está falando de um negócio, que é no nosso caso, que são postos de serviço, onde a gente tem um turnover muito alto, né? Tem uma rotatividade muito alta e a gente precisa pensar, será que essa minha rotatividade não está acontecendo porque talvez eu não estou conseguindo fazer diferente? Porque o mercado é assim, ok, mas será que eu não posso fazer diferente do mercado? Será que eu tenho que seguir a manada, né? Está acontecendo isso em todos os lugares, será que eu não posso ser um exemplo, né, de local onde as pessoas querem estar aqui através dessa diferenciação nos relacionamentos, que é exatamente transformando conflitos em oportunidades de crescimento? Então, muito obrigada aí pela sua participação, por tudo que você trouxe de conteúdo, seus insights, e eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso revendedor no dia a dia do seu negócio. Karen, foi um grande prazer. A gente gosta muito de estar com vocês e esperamos novos convites. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez e falo agora com você, nosso revendedor, nossa revendedora, que acompanha aqui a bancada do Tanque Cheio. Espero que esse conteúdo venha ajudar cada vez mais você na gestão da sua equipe. Como você sabe, o nosso negócio passa pelas pessoas. Então, é muito importante que a gente construa relações cada vez mais duradouras com o nosso time e principalmente com os nossos clientes. Até a próxima semana. Tchau, tchau.